Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso curso Chora Scalper de Mini Índice, um curso completo em que eu vou postar de graça para vocês aqui no YouTube. Então vamos começar então, não esquece por favor de deixar um like nesse vídeo, de comentar, então já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo também, tá? Vamos atingir o maior número de pessoas com a técnica de alvos longos, vamos tirar o pessoal do Scalper, tá certo? Então, roda a vinheta. Bom, e para a gente começar, eu vou explicar como vai funcionar o curso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu não vou fazer uma pessoa que não precisa assistir algo. Por exemplo, quando eu for falar de alguma coisa que é muito básica, que é para quem está começando, eu vou pegar e vou deixar um toquezinho aqui para vocês pularem essa parte. Então eu vou adicionar aqui pontos aonde a pessoa que já sabe aquele assunto pode pular para onde é mais interessante para ela, tá certo? Por enquanto assiste tudo, quando chegar a parte que eu for falar sobre coisas básicas, aí eu pego e vou colocar qual que é o minuto aqui que vocês devem pular, tá certo? E por que isso? Porque eu não gosto de fazer ninguém perder tempo, tá? Então eu não gosto de perder o meu tempo, eu não vou fazer ninguém perder o tempo que é tão precioso, tá certo? Isso nos leva ao nosso segundo tópico, que é para quem é esse curso. Eu tenho que falar exatamente para quem é e para quem não é, para justamente não fazer ninguém perder o seu tempo. Então já para aproveitar para as pessoas não perderem tempo, a gente já vai falar para quem não é. E para quem esse curso não é? Esse curso não é para pessoas, esse curso ele não é para quem está no mercado financeiro ou em qualquer coisa na vida buscando fórmula mágica. Eu acho que todo mundo aqui já deve ser adulto e sabe muito bem como funcionam as coisas na vida. As coisas vêm por esforço, elas vêm pelo trabalho, elas vêm pela dedicação. Se a pessoa ela quer uma coisa muito fácil, esse curso aqui não é para ela. Por mais que seja um curso para quem está iniciando no alvo longo, esse curso não é fácil e não deve ser encarado como brincadeira. Por quê? Para não fazer você perder o seu tempo. Esse curso aqui, ele também não é para quem não gosta de estudar. Se a pessoa ela não se aplica, ela não estuda, ela está perdendo o tempo de assistir esse vídeo. Dentro desse curso, vocês vão entender a diferença entre um estudante e um assistidor de aula. Entendam, assistir essa aula não vai mudar em nada a vida de vocês. Ah, mas eu assisti o curso todo e não me adiantou em nada. Se você não fizer as coisas propostas aqui dentro exatamente como estão propostas, isso não vai funcionar e você vai perder o seu tempo. Agora que a gente já falou para quem não é, a gente precisa falar para quem é. Esse curso ele vai servir tanto para quem é iniciante e não sabe nada de mercado financeiro, como alguém que já está há 5 anos no mercado. A forma que nós desenvolvemos ele é para que, primeiro, eu não faça uma pessoa que já sabe ter que assistir, que fica o curso maçante e chato, e uma pessoa que não sabe, a gente não pule assuntos. Esse curso aqui também é para quem já está muito tempo longe do mercado. Alguém que veio há muitos anos atrás, tentou, não conseguiu, tentou fazer scalp, ou tentou tape reading, tentou várias coisas e acabou perdendo dinheiro e quer voltar para o mercado de uma forma segura, uma forma com risco muito controlado, sabendo exatamente qual é a relação risco-retorno, o que pode, o que não pode ser feito. E esse curso também é para você que é um drogado de mercado financeiro, um cracudo do scalper, para você que continua operando apesar de perder muito dinheiro e faz 30, 40, 50 operações por dia, para você que gasta o botão do mouse fazendo inúmeras operações, vem para o alvo longo que aqui você vai ver que é sucesso, tá certo? E para finalizar, esse curso também é para você que faz as suas operações no mercado financeiro, que tem o seu operacional, que sabe fazer as suas entradas, mas que quer um gerenciamento melhor. Você que quer operar menos, quer operar com mais segurança, usando aquilo que você já sabe, só com um gerenciamento diferente, esse curso é para você também. E Júnior, como que eu posso tirar muito proveito desse curso? Muito simples. Dentro desse curso eu vou passar algumas atividades básicas para você fazer. Talvez seja algum desenho, talvez seja buscar algum tipo de marcação no gráfico, talvez seja operar por um certo tempo na conta simulação. Siga à risca isso que eu tenho certeza
que no final do processo vai ter valido muito a pena para vocês. Então, mãos à obra a partir de agora, feche esse WhatsApp, não entra no Instagram, feche esse Facebook, fica só aqui me acompanhando por esse vídeo por enquanto, tá certo? Bom, para começar eu tenho que falar qual que é a diferença entre uma operação de alvo longo e uma operação de scalper. Explicando primeiro sobre o scalper, eu tenho operações com alvos curtos. Scalp é isso, é uma operação que pode ser de 20 pontos, 50 pontos. A gente chama de scalp aquilo que é até uns 100 pontos. Acima disso é alvo curto, tá? Então, além desse alvo pequeno, eu tenho um stop muito grande ou inexistente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma meta de 50 pontos. A pessoa que faz o scalper, geralmente, ela não vai entrar com stop de 10 pontos, 5 pontos. Até porque a própria movimentação instantânea do preço já atingiria esse valor. Ele vai entrar com 200 pontos, 300 pontos ou até sem stop nenhum. E qual que é o problema? A relação risco-retorno fica prejudicada. Quando a pessoa ela atinge o alvo dela, que seria os 50 pontos, ela ganha, vamos dizer, R$1.000. Só que quando ela bate o stop, lá em 300, 500, 1.000 pontos, a pessoa geralmente perde todo o dinheiro que tem na conta. Então é algo de muito risco. E para mim essa nem é a pior parte. A pior parte é que mesmo que você faça uma operação buscando 100 pontos, geralmente um gain só não é o suficiente para a sua meta diária. Então a pessoa tem que entrar e operar várias vezes. Às vezes entra, sai no 0 a 0, às vezes consegue proteger um pouquinho, às vezes vem direto e vai lá para baixo, acaba estopando com muitos pontos. E mesmo que a pessoa tenha 2, 3 gains, já não é o suficiente para ela ter uma meta ali semanal ou diária legal. Então a gente está falando de algo que é uma tomada de risco muito grande. Ah, pode ganhar? Pode, só que como a pessoa opera várias vezes durante o dia e várias vezes durante a semana e várias vezes, muitas vezes durante o mês, é certo que ela vai tomar um stop bem grande. O que acontecia comigo no começo, quando eu fazia scalp, era de eu ir ganhar na segunda, ganhar na terça, empatar na quarta, ganhar na quinta, sexta-feira eu tomar um stop e perder todo o dinheiro daquela semana. Então quer dizer que além do dinheiro que eu perdi, eu ainda perdi o tempo de ficar na frente do computador. Para mim era algo que me machucava muito e eu pensei em desistir muitas vezes por causa disso. Graças a Deus eu tive a sorte de aprender a usar as operações de alvo longo. Uma coisa interessante, o nome desse curso aqui ele é Chora Scalper. Por quê? Não porque eu estou tirando sarro de quem faz scalper, e sim porque o meu próprio professor respondeu isso para mim. Ele perguntou assim para mim, como que você opera hoje? Eu falei, eu opero scalper. Eu faço 2, 3 operações ali por dia, coloco a meta no bolso e vou embora. Aí ele falou, tá, mas e quando você toma stop? Não sabia o que responder para ele. E aí você chora, né, scalper? Foi por isso que veio o Chora Scalper. Eu chorava fazendo scalper. Isso quer dizer que o scalper é 100% ruim e todo mundo perde dinheiro? Não, simplesmente eu não me adaptei com essa estratégia. Para mim fez muito mais sentido trabalhar com alvos longos. E por quê? Porque no alvo longo a gente tem um stop curto e um alvo muito grande. Então a gente dentro desse curso aqui vai trabalhar com uma relação risco-retorno de 1 para 5, por exemplo. Isso quer dizer que um gain paga 5 stops. Olha que interessante. Então, no scalper, eu entrava na segunda e ganhava na terça, ganhava na quarta, ganhava na quinta. Se eu tomasse um stop na sexta, eu perdia o dinheiro da semana toda e ainda perdia o dinheiro que estava na minha conta. No alvo longo, é o contrário. Eu posso tomar um stop cheio na segunda, um stop cheio na terça, um stop cheio na quarta, um stop cheio na quinta. Se na sexta-feira eu tiver um gain, eu paguei todos os meus stops e ainda me sobrou um pouquinho. Isso para mim foi algo que abriu a minha cabeça assim, porque fez muito sentido. Isso sem colocar o fato que a gente opera uma vez por dia. Tem dias que a gente não consegue fazer entradas. Então tudo isso é gasto a menos que a gente tem com corretagem, com pagamento de emolumentos, com plataforma. É um estresse muito menor também. E a nossa curva de desenvolvimento dentro do alvo longo, ela é como se fosse uma escada. Então eu tive um gain. Se eu tiver um loss, ele não pega e não volta tudo para baixo, que nem o scalper. Ele simplesmente vai fazer igual uma escadinha. Ele sobe, desce como se fosse um degrauzinho. Quando vier um gain, ele sobe de novo
e ele vai sempre seguindo esse gráfico em forma de escada. Já dentro do scalp é diferente, a gente fica naquele sobe e desce, tá positivo, tá negativo, tá positivo, tá negativo. Além disso, para fechar com chave de ouro, dentro do alvo longo a gente precisa de pouco dinheiro para operar, porque com um contratinho, 2 contratinhos, você vê dinheiro no final do mês. Uma pessoa que está trabalhando com um contrato com scalper, ela não vai ver dinheiro. Por quê? Porque ela está trabalhando buscando 50 pontos. Ela está buscando o quê? R$10 com um contrato? É muito pouco, muito pouco. Ela vai ter que operar muitas vezes. Só que tem aquele problema. Ela está operando 10 vezes. Não, mas se ela fizer 10 operações de R$10, ela ganha R$100 num dia. Só que a probabilidade de vir um stop no meio dessas 10 operações é muito grande. E quando vier o stop, a pessoa ela pode estar lá com 8 operações ganhando. Se vier um stop, ela volta tudo para trás. Por quê? Imagina que você está buscando 50 pontos. Que tamanho que é esse stop? Ah, não, mas o meu stop é pequeno, é 200. Cada stop seu, então, quer dizer que pega 4 gains cheios. Não faz sentido, gente. Quer dizer, não faz sentido para mim, na minha cabeça. Eu não acho ruim a pessoa operar scalper. Eu acho que faz mal para ela. Mas eu conheço gente que opera scalper faz muito tempo e ganha dinheiro. Eu acho que ela não tem muita qualidade de vida, principalmente dentro da operação. Aquele negócio de sentir o coração na boca, ai, tá palpitando aqui tudo, nossa, eu sinto que eu vou morrer. Dentro do alvo longo não tem isso. Tanto o stop quanto o gain são coisas normais do dia a dia. Nossa, tive um gain. Bom, interessante. Nossa, tive um stop. Já no scalp a gente tem aquele negócio, quando tem um gain vem aquela energia, porque você está entrando com um monte de contrato e você conseguiu acertar a análise e ganhou aquele dinheiro, então você se sente a melhor pessoa do mundo. Quando vem o stop, você se sente a pessoa mais idiota da face da terra. Esse tipo de montanha-russa é algo que dentro de uma coisa que a gente chama de trabalho não pode existir. Eu não posso estar achando na segunda-feira que eu sou o maior profissional do mundo e na terça-feira eu estou me achando o pior de todos. Bom, daqui a pouco a gente vai começar já a nossa parte básica aqui do curso, onde eu vou falar um pouco da história do mercado também. Se você não conhece, é interessante assistir. Se você conhece, já não tem problema, eu vou pegar e vou colocar aqui para você ir direto para o ponto que te interessa. Mas antes disso, eu quero deixar um recado para você aqui, que vai ser o meu primeiro puxão de orelha de vocês nesse curso. Muito cuidado com o perdedor. Mas, Júnior, como assim o perdedor? Você está falando do meu vizinho perdedor? Do meu cunhado perdedor? Daquele colega de empresa perdedor? Sim, e também não só do perdedor que está fora, mas também do perdedor que está dentro. Falando primeiro do perdedor que está fora. As pessoas não entendem certas coisas. Elas não entendem o mercado financeiro. É interessante que você assista a história do mercado financeiro porque você vai entender que o mercado financeiro tem mais de 400 anos. Não é de hoje que as pessoas ganham e perdem fortunas. E daqui a 400 anos, adivinhe, não vai ser diferente. Eu acho muito interessante que eu morei muitos anos ao lado de uma pessoa que era um promotor de justiça. A gente acabou se aproximando durante o tempo que a gente morou próximo. E um dia ele me contou que a profissão dele era muito parecida com a minha. O que tem a ver o mercado financeiro com um promotor de justiça? Ele falou o seguinte, que quando ele estava na faculdade de Direito, ele queria formar um grupo de estudos para estudar para os concursos de delegado, de promotor e de juiz também. Só que ele disse que tinha um entrave muito grande, porque por mais que as pessoas quisessem ter esses cargos, era muito difícil das pessoas insistirem nisso. Então ele me contou que ele pegou e anunciou isso dentro da sala de aula e conseguiu montar um grupo, mais ou menos 15 pessoas. Ele falou que em torno de um mês depois, tinham ficado 2 pessoas. E olha que interessante, essas 2 pessoas que ficaram, uma é ele, que é promotor, e o outro é um juiz federal. Olha que interessante, olha que interessante. E o mais interessante disso é o motivo para as pessoas terem parado de estudar. Eles alegavam que o motivo para ter parado de estudar é que era muito difícil, que eles não conheciam ninguém que conseguisse passar na prova de juiz, que não conhecesse ninguém que conseguisse passar numa boa comarca de promotor. Por quê? Porque eles falavam que era tudo por indicação, você tinha que estudar, estagiar com o juiz, você tinha que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, eles foram criando desculpas para isso e não se prepararam. E para somar,
saiu um escândalo de uma venda de vaga que estava tendo em alguns concursos públicos na época e o pessoal terminou de desistir de vez. Júnior, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Quando eu fui começar e eu tentava explicar para as pessoas primeiramente não entendiam. E segundo, quando entendiam, duvidavam. Só que engraçado, eu comecei a pensar assim, mas o mercado ele é tão velho. Eu tenho bancos de investimento gigantescos, eu tenho canais só de mercado financeiro, a gente tem o Bloomberg, uma plataforma da Bloomberg, dependendo do tipo de assinatura, ela vai custar aí 40, 50 mil reais por ano. Por que alguém venderia uma assinatura de algo tão caro que não serve para nada? Por que a maioria das pessoas que assinam a plataforma da Bloomberg ficam mais de 10 anos com essa plataforma paga? Então, para resumir, a dica que eu dou é simplesmente não falem para as pessoas do seu círculo de amizades que vocês estão estudando. Ah, mas eu já sou velho de mercado. Fala que parou. Não perde seu tempo. Eu lembro até hoje que uma pessoa da minha família estava passando por uma situação difícil. Eu já estava super bem no mercado. Falei para a pessoa assim, vem trabalhar comigo. Ela, mas eu não sei fazer o que você faz. Não, mas eu te ensino. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Falei, não tem problema, opera com o meu. Não, mas eu não tenho computador. Não, eu tenho um notebook aqui que eu estava usando. Cara, ele é um pouco velho, mas está funcionando muito bem, eu te dou ele. Não, mas então eu vou querer então. Falei, tá bom. Só manda seu e-mail para mim que eu vou pegar e vou passar um conteúdo para você e a gente começa. Até hoje eu não recebi esse e-mail ainda. Eu ofereci tudo. Eu ofereci o dinheiro, o conhecimento, o computador, tudo que ele colocava como empecilho, eu tinha uma resposta. E a resposta era uma só. Independente quanto ele estava lascado e continua lascado até hoje, ele simplesmente não quis. Não culpo ele, para mim, eu acho que as pessoas escolhem um tipo de vida que levam. Mas cada um leva a vida como achar melhor e tá tudo bem. Mas isso é falando do perdedor de fora. E do perdedor de dentro? Você pode pegar e falar assim, eu não tenho um perdedor dentro de mim. Eu te digo que eu tenho. Até porque todo o sucesso que eu tive na minha vida vieram através de muitos fracassos. A soma de todos os meus fracassos são um sucesso. Muita gente pensa que é diferente. A pessoa, se pudesse escolher, ela falava, eu não queria ter fracassado tanto, eu queria ter dado certo logo de cara. Só que o sucesso ele só vem construído na base de muito fracasso. E infelizmente, fracassar acaba deixando a gente viciado. Você acaba ficando viciado em desistir. Você acaba ficando com uma conversa mental muito ruim. Imagina que você terminou o curso, você está lá nas suas operações na conta real. Na segunda-feira você não acha nenhuma operação. Na terça-feira você entra e toma um stop. Na quarta-feira você já começa a ficar nervoso. Mas por que você ficaria nervoso? Muito simples. Você tem uma voz dentro da sua cabeça falando para você que ou você não vai conseguir, ou que não vai dar certo. Ah, esse negócio aqui não dá certo para ninguém mesmo. Você fica com aquela voz dentro da sua cabeça martelando e falando bobagem. Só que quando a gente escolhe aquilo que a gente quer e se isso aqui está no meio daquilo que você quer, você vai ter que controlar esse pensamento. Eu não estou falando de algo esotérico, que é algo de mindset. Se você está fazendo uma coisa e você está dizendo para você mesmo que não vai dar certo, não perca o seu tempo, não vai dar certo. Você sempre tem razão. Se você falar que você vai conseguir ou que você não vai conseguir, 100% das vezes você vai estar certo. Então, muito cuidado com o perdedor de fora e muito cuidado com o perdedor aí de dentro, tá certo? Então é isso aí. Se você já sabe a história do mercado, como que funciona a parte de compra e venda, de liquidez, se você já sabe tudo isso, eu vou pegar e vou deixar um card aqui com a minutagem que você tem que clicar para ir direto para a parte que a gente pula e essa introdução para quem não sabe nada de mercado financeiro, tá certo? Então é só clicar aqui e ir para lá e a gente se encontra lá. Se você ficou aqui ou porque não sabe nada ou porque quer aprender direitinho os fundamentos de como funciona essas coisas, então seja bem-vindo aqui à nossa parte básica do curso Chora Scalper aqui do canal Trader do Zero, do obeso que te fala, chamado Júnior Brandão. Júnior, por que Trader do Zero é o nome do canal? Trader do Zero porque, por mais que a pessoa saiba, sempre que a gente vai aprender alguma coisa, a gente tem que ver como se a gente nunca tivesse visto.
A gente tem que olhar as coisas de uma maneira como se a gente não soubesse nada, para que a gente absorva a maior quantidade de conteúdo possível. Se você já acha que você é uma pessoa que sabe tudo, eu não tenho nada para te ensinar. E na verdade ninguém tem. Porque não dá para ensinar nada para quem já acha que sabe tudo. Bom, e de onde surgiu o mercado financeiro? A primeira bolsa conhecida foi a Bolsa da Antuérpia, que era o quê? Um lugar que as pessoas iam para pegar empréstimos. Era um mercado de dinheiro, mercado financeiro. Isso surgiu em 1487. Mas espera aí, 1487? Tem alguma coisa errada. Eu achava que o mercado financeiro tinha nascido na pandemia. Não é porque as pessoas vieram conhecer o mercado financeiro que a gente não tinha profissão antes. Algumas pessoas, como eu, trabalhavam nessa. Então, mas 1487 tem alguma coisa errada. Eu achava que a Bolsa de Valores tinha sido inventada na pandemia. Olha que interessante, não é porque algumas pessoas conheceram isso na pandemia ou onde a gente está agora na era pós-pandemia que isso aconteceu. A gente tem aí 1487, vai dar quantos anos até agora? Logo a gente está falando de 536 anos de Bolsa de Valores. 536 anos. É pouco? Não é pouco. Não é pouco. Eu tenho a Bolsa de Valores, na verdade, ela é mais velha do que o próprio descobrimento do Brasil. Muito interessante. O mercado financeiro é o que viabiliza tudo no mundo. Tanto as grandes empresas, as exportações, as produções e tudo. Veja, a gente está falando de coisas muito antigas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de falar com pessoas que operaram na Bolsa de Valores nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que ganharam e perderam fortunas lá nos anos 50, nos anos 60. Na verdade, a história dele é bem simples. Ele não tinha nada, entrou na bolsa, ganhou muito, perdeu tudo e ganhou de novo e saiu. Simplesmente assim. É um cara de muita especulação. Quero mandar um abraço para ele, seu Jorge. Um abração, eu sei que o senhor está assistindo. Quando eu estiver por aí, pode deixar que eu vou passar aí para a gente comer aquela carne que a gente gosta. Bom, a gente passou aqui rapidinho para essa parte de história. Agora a gente vai para a parte da negociação. A gente passou rapidinho aqui por essa parte da história. A gente vai direto para a parte agora da negociação. Uai, Júnior, você não vai falar sobre candles, essas coisas? Ainda não. Primeiro a gente tem que saber certas coisas sobre o mercado financeiro. Primeiro, sobre posição. O que é uma posição no mercado financeiro? Quando a gente toma uma posição, a gente está falando sobre fazer uma compra ou uma venda no mercado financeiro. Mas, Júnior, como assim compra e venda? Quando a gente entra num ativo, a gente pode pegar e fazer uma compra. Então vamos dizer que eu vou comprar 5 lotes de Petrobras. A ação está custando R$20. Eu vou comprar esses 5 lotes a R$20 e está tudo certo. Só que, por que eu compraria alguma coisa? Quando a gente compra alguma coisa no mercado financeiro, a gente está comprando visando que ela se valorize. Então, eu vou comprar uma ação da Petrobras a R$20 esperando que ela se valorize a 25, por exemplo. Isso é uma operação de compra. Já a operação de venda é uma operação pensando na desvalorização do ativo. Então, por exemplo, a ação da Petrobras está em 25 e eu acho que ela vai baixar até 20. Então, eu vou fazer uma venda. Só que aqui a gente entra no impasse. Quando eu não tinha nenhuma ação, eu pude ir lá e comprar. E como posso eu não ter nenhuma ação e vender a ação que eu não tenho? Não é um pouco confuso? Na verdade, tem um jeito fácil da gente entender isso. Imagina que você empresta de mim este relógio aqui. Então eu vou emprestar esse relógio para você e durante o tempo que você está com esse relógio, você vê que esse relógio que custa R$100, ele vai baixar de preço. Você pensa assim, bom, o Júnior me emprestou esse relógio aqui. Se eu vender esse relógio agora por R$100, que é o que vale, quando o preço baixar para 60, eu posso muito bem comprar outro novo para ele por 60 e devolver e ficar com a diferença. Basicamente é isso. Você empresta, vende e depois entrega de volta. Mas, Júnior, eu tenho que pagar para fazer essa operação? Quando a gente fala de day trade, de operações dentro do mesmo dia, você não paga esse aluguel para fazer essa venda, tá certo? Simplesmente o custo é o mesmo de comprar, tanto é de vender. Nossa, Júnior, muito interessante. Então agora você vai ensinar para mim o que é um candle. Sim.
Ah, mas você vai ensinar para mim o que é um candle, abrindo uma plataforma, mostrando no computador. Eu vou ensinar você o que é um candle desenhando. Bom, vocês estão vendo aqui agora na minha tela que eu tenho essa bagunça de formas aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são candles. O que é um candle? Candle é uma vela em inglês. Vela em inglês se chama candle, tá? E por que vela? Porque quando a pessoa que inventou isso aqui, ela achou que parecia uma vela por causa desses fiozinhos aqui que as pessoas chamam de pavio. Então tem aquela parte que a gente acende da vela que chama pavio. Isso aqui então virou os nossos candles. A diferença é que esse aqui tem pavio para os dois lados, né? E a vela normal a gente só acende em cima, mas não vem ao caso. Aqui eu tenho velas. Essas velas, elas têm 4 informações para me dar. Quais são as 4 informações que uma vela pode me dar? A primeira é a abertura, a segunda é o fechamento, a terceira é a máxima e a quarta é a mínima do preço daquele ativo. Então vamos lá. Bom, eu vou desenhar no Paint aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui uma ferramenta de retângulos e vou fazer um candle pequenininho aqui. Vou pegar e vou usar a mesma ferramenta só para fazer o pavio aqui e outro pavio aqui. Do lado desse candle eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar um candle bem parecido. Pronto. Eu tenho 2 candles muito parecidos aqui, né? Primeiro a gente tem que nomear as partes desses candles antes da gente fazer qualquer coisa. Eu vou colocar uma setinha aqui. Bom, como esses candles não têm coloração, eu posso dar o nome deles de duas... Eu só posso dar o nome agora de 2 partes. A primeira é a máxima e a segunda é a mínima. A máxima desse candle é o ponto mais alto que ele atingiu. O ponto mais alto que ele atingiu é este aqui. Logo, essa é a máxima de um candle. E a parte mais baixa é a mínima. Fácil. As 2 informações que agora faltam é a parte da abertura e do fechamento. Mas qual que é o problema? Se o candle não tem coloração e eu não tenho uma sequência de candles, eu não tenho como dizer aonde está a baixa e aonde está a alta. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou pintar um candle de... Eu vou pintar um aqui de verde e eu vou pintar o outro de vermelho. Este verde vai ser o meu candle de alta e o vermelho vai ser meu candle de baixa. O que define um candle, se ele é positivo ou negativo, é como ele ficou em relação à sua abertura. Logo, se esse aqui é um candle de alta, ele abriu aqui e fechou acima do ponto que ele abriu. Então eu tenho a máxima, a mínima, eu tenho a abertura e o fechamento. Por que ele é positivo? Porque ele começou mais barato e terminou mais caro. Logo, ele vai ser um candle positivo. No caso do candle negativo, é simples também. Eu tenho aqui a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Então, chega a ser interessante. Eu tenho aqui a máxima no mesmo lugar nos 2 candles, a mínima no mesmo lugar nos 2 candles, só que a abertura e fechamento em lugares diferentes. Por quê? Ele abriu e fechou mais caro. Pensa nesse lado aqui como uma seta para cima. O preço subiu. Aqui no outro lado, pensa como uma seta para baixo. O preço desceu. Por isso que eu tenho a abertura e o fechamento aqui ascendentemente. E aqui a abertura e o fechamento ao contrário, ó, um X. Ele abre mais caro, fecha mais barato, no caso do candle de baixa, e abre mais barato e fecha mais caro, no caso do candle de alta. Mas, Júnior, eu vi candles que eram diferentes desses 2 exemplos. Tem alguns candles que eles são só um tracinho. Assim. Eles são só um tracinho. O que isso quer dizer? A máxima e a mínima não vai mudar. Ele vai continuar sendo a máxima em cima, a mínima embaixo, a mesma coisa. Mas por que ele é um tracinho? Vamos dizer o que aconteceu. Ele abriu nesse ponto aqui, então aqui vai ser a abertura. Ele andou, subiu, foi até a máxima, depois pegou, desceu, foi até a mínima, voltou e fechou no mesmo lugar que ele abriu. Logo, eu vou ter a abertura e o fechamento no mesmo lugar. Isso aqui é o que a gente chama de dojis.
O doji, ele pode ser assim, só um tracinho. Então, ele pode ter um corpinho, no caso, negativo. No caso, eu tenho a abertura aqui e o fechamento do outro lado aqui. Ele perdeu um pouquinho, ele fechou um pouquinho mais barato do que ele abriu. Ou ele pode ser positivo também. A gente vai ter o contrário. Eu vou ter ele fechando um pouquinho mais caro do que abriu. Isso aqui também é um doji. Ele pode ser só um tracinho ou ele pode ter um pouquinho de cor, que não tem problema. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam 2 exercícios. O primeiro exercício, eu quero que você pegue uma folha de papel e anote um número. Esse número pode ser um número de telefone, pode ser um CEP, pode ser um CPF. Você vai pegar e vai anotar um número. Eu escolhi esse número aqui. Então eu tenho 40028922. Um número muito famoso. Logo após escolher o número, você precisa dar um sentido para eles. Eu vou começar de alta para baixa. Então, vamos lá. Bom, aqui está o número. Eu já peguei e já defini um sentido. Eu decidi começar de alta. Vocês podem começar de baixa, por exemplo, e alternar. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Certo? Qual que é o próximo passo? Eu já defini esses sentidos aqui. Agora a gente vai falar sobre tendências. Uai, mas o que tem a ver? A tendência é o que a gente chama um conjunto de candles, tá? Aqui eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu disse que a minha tendência tem 4 candles positivos. Começa com 4 positivos. Então a gente vai começar lá 4 candles positivos. Então, eu vou fazer 1, vou fazer 2, vou fazer 3, vou fazer 4 candles positivos. Isso aqui é bom vocês fazerem numa folha, tá? Desenhando. Eu não vou fazer na folha porque eu tentei gravar aqui, filmar na folha. Não ficou tão bom, tá? Quanto aqui no computador. 4 candles positivos aqui pra gente. Um conjunto de candles de alta a gente pode chamar de tendência, tá? No caso, uma tendência de alta. Quando a gente fala de alguns conceitos um pouco mais avançados, a gente vai falar sobre topos e fundos. Isso aqui é um topo, no caso, isso aqui embaixo seria um fundo, tá? O topo da tendência, o fundo da tendência. Como a gente não vai falar agora de movimentação, a gente vai falar só de tendência, o que tem que ficar claro? Primeiro, tá vendo que o candle abriu aqui e fechou aqui? Aonde o próximo candle vai abrir? No mesmo nível, ó. Depois o outro candle vai abrir também no mesmo nível que o outro fechou. Só que, se você olhar o mercado, ele vai ter uma certa variaçãozinha. Às vezes vai abrir um pouco mais para cima, às vezes vai abrir um pouco mais para baixo. Não tem problema, essa variação, tá certo? Então eu tenho aqui a primeira parte, eu já fiz, que era o do 4. Quando o seu número tiver 0, a gente vai fazer um doji, tá certo? No caso, eu vou fazer um doji de baixa. Não tem problema. Responde para mim agora, aonde está a abertura desse doji? Tá aqui ou tá aqui embaixo? Ele tá em cima, porque ele é negativo. Então a abertura tá em cima, o fechamento tá embaixo. Então a gente já fez o 4, o 0, 4 candles positivos. A gente já fez um doji negativo, um doji positivo. E agora a gente tem que fazer 2 candles de baixa. Não é? 2 candles cheios de baixa. Então vamos lá. Pronto, eu já fiz 2 candles de baixa, tá? O tamanho desses candles pode ser aleatório, não tem problema. Eu já fiz os 4 candles de alta, já fiz um doji de baixa, um doji de alta, 2 candles de baixa. O próximo passo é fazer 8 candles de alta. Você pode fazer de qualquer tamanho que fica bom, não tem problema. A única coisa eu vou fazer pequeno aqui, porque são 8 candles e eu acho que vai ficar mais fácil. Prontinho, eu fiz então 4 de alta, um doji de baixa, um doji de alta, 2 candles de baixa e 8 candles de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui uma zoninha de proteção de preço que faltou. Qual que é o próximo passo? 9 candles de baixa. Então vou fazer agora candles um pouco maiores, que eu acho que vai ficar mais interessante. Prontinho, tá aqui os nossos 9 candles de baixa. O que falta agora são 2 candles de alta, 2 candles de baixa de novo. E eu vou terminar aqui
e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, assim ficou o nosso exercício. 40028922. 4 candles de alta, 2 dojis, 2 candles de baixa, 8 candles de alta, 9 candles de baixa, 2 candles de alta e 2 candles de baixa. Isso aqui, gente, eu posso... Esse é o nosso primeiro exercício. Então, coloca lá o número de CEP, telefone, CPF, qualquer coisa que você quiser. Coloca um sentido para o primeiro número e depois faz os outros alternados, faz o desenho e pronto. Agora a gente vai para a segunda parte do exercício. O número que você colocou, ele gerou candles de alta, candles de baixa, dojis. O mercado ele vai ter 3 estados. Ele vai ter um mercado subindo de alta, ele vai ter um mercado lateral e vai ter um mercado de baixa. Dentro desse tipo de movimentação que a gente vai fazer aqui, o seu segundo exercício é fazer uma marcação em cada tipo de movimento. Então vamos lá para o primeiro movimento, que é de alta. Eu vou marcar então todos os movimentos de alta. Eu tenho este movimento aqui, de alta. Como que eu sei que esse movimento é de alta? Porque está subindo, ó. Aonde eu tenho aqui no meu gráfico mais movimento de alta? Eu tenho aqui, ó. Não tem? Vou marcar esse movimento aqui também. Eu tenho mais algum movimento de alta nesse gráfico? Tenho lá embaixo. Vou marcar também. Os 2 candles aqui. Tá vendo? A gente está agrupando candles da mesma cor. Nesse exemplo sim, mas se eu tivesse um doji no meio não ia mandar. Então a gente está marcando, não ia mudar. Então na verdade nós estamos marcando o sentido, tá certo? Então eu tenho aqui alta, alta, alta. Tenho mais algum movimento de alta? Não. Agora a gente vai pegar e vai marcar o segundo tipo de movimento, que é o mercado descendo, o movimento de baixa. Aonde eu tenho movimento de baixa? Aonde o mercado desce. Aonde ele está descendo? Aqui, aqui e aqui também. Então a gente vai fazer a marcação dessas 3 regiões. Prontinho. Então agora eu marquei este movimento e este movimento aqui de baixa, que é onde eu usei a cor vermelha. Só que eu não tinha dito que nós tínhamos 3 tipos de movimento? Sim. Olha lá o que faltou a gente marcar. Isso aqui é um movimento lateral, tá certo? Então o mercado ele tem 3 estados: mercado de tendência de alta, subindo, mercado descendo, tendência de baixa, e o mercado lateral, ele nem sobe e nem desce, que seria a região dos 2 dojis aqui. Então eu vou marcar com uma cor aqui diferente, vou marcar com a cor preta. Então agora eu tenho o meu gráfico todo marcado, não pode sobrar candle. Eu tenho de alta, mercado lateral, de baixa, alta, baixa, alta e baixa. Tá? Isso a gente está olhando dentro de um conceito micro. Se a gente sair um pouco, você pode falar, mas isso aqui tudo não está lateral? Sim, mas por enquanto isso não vai importar para a gente, tá certo? Então você já tem 2 exercícios para fazer. O exercício dos números e de desenhar os candles e o exercício de selecionar movimentos, tá certo? Bom, então a gente já sabe o que é um candle, aonde é a máxima, aonde é a mínima, aonde é a abertura, aonde é o fechamento, diferença entre candle de alta e de baixa. A gente já sabe agrupar candles em conjuntos de movimento de alta, baixa e lateral. Bom, agora a gente vai para a parte de abertura da conta, download e configuração da plataforma. Para isso eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário também, qual que é o link que vocês podem usar para abrir a conta de vocês, tá certo? A gente vai fazer o passo a passo junto. Bom, aqui está a página que vocês vão ver, minha página da Modal. Eu vou clicar aqui em abrir conta grátis, vou colocar aqui meu nome. Bom, depois de colocar os dados, você vai pegar e vai vir nessa tela aqui. É super fácil, você pode fazer direto pelo celular. Como eu já tenho conta, eu não vou fazer esse passo a passo aqui, mas é muito fácil, é só você seguir esses 5 passos aqui. Bom, depois que vocês já estiverem aqui dentro da conta de vocês, vocês vão vir até Bolsa de Valores, vai até Plataformas e Ferramentas, Plataformas,
Nessa opção aqui, vocês vão em contratar Thread 5 Pro. Por que o Thread 5 Pro? O Thread 5 ele é grátis. No começo, como você não vai fazer quase nenhuma operação, não é interessante pegar uma outra plataforma que seja paga, como o Profit Pro, que aqui no caso está custando R$ 180 por mês. Então eu sugiro que comece por aqui. Ah, mas eu gosto do Profit. Tem algumas opções do Profit que eles são baratas. Por exemplo, aqui Profit Pro. Só que você tem que operar alguns mini contratos por mês para ter essa oferta. Tem aqui o Profit Trader da Modal, que também é grátis, mas você também tem que fazer algumas operações. Eu recomendo o Thread, por quê? Porque ele é grátis sempre, mesmo que você não faça nenhuma operação, entendeu? Aí você vai clicar aqui, vai ativar, vai chegar um link para download com um passo a passo bem explicadinho lá no e-mail de vocês. Bom, depois de instalada a plataforma, eu sugiro que vocês deixem ela dessa forma aqui. Apenas um gráfico do mini índice, um gráfico totalmente preto e sem nada, porque facilita muito a leitura, tá certo? Se tiver alguma marca d'água aqui, é só clicar com o botão direito, exibir e desmarcar aqui marca d'água. Bom, estamos aqui na nossa plataforma. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Abrir um gráfico. Então eu vou pegar aqui gráficos, novo gráfico e abrir um gráfico diferente. O meu, como eu tenho mais de uma tela, geralmente ele vem para a tela do lado, que é a minha tela principal. Eu vou clicar aqui onde está escrito o nome do gráfico, nessa partezinha preta, e vou arrastar para a tela que eu quero que fique. Tá certo? Só que tá vendo, ó, ele tá com a marca d'água aqui e eu quero tirar. Eu vou clicar com o botão direito, exibir, marca d'água, pronto. Ele tem também uma linha que está acompanhando o preço atual que eu não gosto. Eu gosto do gráfico limpo. Então a gente vai pegar, vai clicar com o botão direito e vai até remover. Prontinho, o gráfico está limpo. Só que se vocês prestarem atenção, aqui do lado do nome do gráfico eu vou ter um Dzinho. Ó. O que significa esse D? Esse D é de diário, tá? Isso quer dizer que cada candle representa um dia todo. Isso aqui é um gráfico que a gente não usa nas nossas operações. Qual que é o tempo gráfico que a gente vai usar? A gente vai usar o 10 minutos, tá? Por quê? Um tempo menor do que 10 minutos, ele vai ter um tempo muito operacional, só que ele vai ter uma leitura difícil. Um tempo maior do que o 10 minutos, ele vai ser um tempo muito analítico, muito bom para fazer as análises, mas vai ser um tempo pouco operacional. O M10 ele vai ter características tanto de analítico quanto de operacional. Então, M10 é o melhor tempo que a gente vai trabalhar, é o tempo que a gente vai usar e é onde vai funcionar as estratégias que a gente vai desenvolver. Até porque alguns conceitos, quando a gente trata de alvo longo, são diferentes para quem trabalha com alvo curto, tá? Então, dentro de 10 minutos a gente consegue ficar bem mais tranquilo, tá? São menos candles para analisar, é mais fácil enxergar uma entrada e é aquilo que a gente fala, tempo grande, alvo grande, tempo curto, alvo curto, tá certo? Como que eu faço para mudar o tempo gráfico daqui? Se eu digitar direto, ele já vai direto para o tempo que eu quero. Por exemplo, vamos dizer que eu quero o tempo de 60 minutos. Eu vou clicar 60, Enter, ele já me abre o gráfico de 60 minutos. Se eu quiser o gráfico de 30 minutos, é só colocar 30, Enter, que ele já vai para o gráfico de 30 minutos. No nosso caso é o 10 minutos, só clicar que ele vai, só digitar 10 e clicar Enter, que ele já vai direto para o nosso gráfico. Tá, Júnior, então o meu gráfico tá igual ao seu. Estou no mesmo ativo que está escrito aqui, WinJ23. Se não tiver no mesmo ativo, é só digitar direto Win, que ele já vai aparecer abaixo do WinFoot, que é o futuro, que não é o que a gente usa. Qual que é o gráfico, o contrato mais recente, que é o contrato que está válido. Então é o WinJ23. O Thread, ele já vai automaticamente, ele muda o contrato sozinho, então já tira muita dor de cabeça para a gente nesse sentido. Qual que é o próximo passo agora? Primeiro eu tenho uma pergunta para te fazer. Você não está assistindo isso aqui com outra janela aberta, né? Você não está assistindo isso aqui mexendo no WhatsApp, não está mexendo no Facebook, não está olhando no Instagram, tá? Acompanhe olhando só aqui. Você pode estar até me acompanhando numa tela ou no celular e no seu computador, isso aqui que não tem problema. Ou você pode dividir a tela do seu computador, mas acompanha só por aqui. Porque senão pode ser que você acabe se perdendo, tá? Agora a gente já definiu. O que a gente precisa? A gente precisa treinar, usar as ferramentas da plataforma.
E quais são essas ferramentas? Isso aqui se chama boleta. Eu tenho aqui o botão de compra e o botão de venda. É muito simples. Se eu quero comprar, eu aperto aqui e ele compra. Se eu apertar o zerar, ele sai. Se eu quero vender, eu aperto aqui, ele vende. Nisso, agora, eu tenho um exercício para vocês. Como a gente tem que aprender a usar essas ferramentas, eu quero que você faça 10 operações aqui no mini índice, tá? É muito fácil. O que eu quero que você faça? Faça algumas compras e vendas direto na plataforma. Coloca lá compra, espera ele rodar um pouquinho, vai lá e aperta o zerar. Eu quero vender, aperta a venda. Aqui também tem um zerar também, ó, nesse ponto aqui, ó, pera aí. Aqui também tem um zerar, ó, zerar posição. Se eu apertar aqui, ele zera a minha posição. Faz bastante compra e venda para aprender a usar. Pelo menos umas 5. Tá certo? Fiz essas 5, qual que é o próximo passo? Eu quero que você monte uma operação completa. Como que eu vou montar uma operação completa? Uma operação completa, ela tem o nosso alvo, que é onde a gente ganha dinheiro, e tem o nosso stop, que nos protege de perder muito dinheiro. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar aqui. Vamos dizer que eu quero fazer uma compra. Eu vou apertar o botão de compra. Bom, qual que é o próximo passo? Você entrou e saiu, tá? O nosso mini índice aqui, ele é graduado em pontos. Eu quero que você monte operações completas. Qual que é a estrutura de uma operação de compra primeiro? Eu vou apertar aqui um botão para comprar e eu tenho que colocar agora aonde vai ficar o meu alvo e aonde vai ficar o meu stop. Alvo é aquilo que a gente quer, é onde a gente quer que o preço chegue para que a gente ganhe dinheiro. O stop é aquilo que protege a nossa operação. Então, como que eu vou montar isso? Eu vou pegar e vou segurar o botão Ctrl, tá? Esse botão Ctrl, se eu segurar ele, tá vendo que ele aparece o númerozinho ali? Eu vou montar essa operação aqui com 100 pontos de loss. Só que agora eu preciso colocar o meu alvo também. Eu aperto Ctrl de novo e vou colocar aqui 500 pontos de gain. Mais pra frente a gente explica exatamente o que é isso, relação risco-retorno, tudo certinho. Aqui essa operação está montada. Eu quero que você monte 5 operações de compra e espere ela chegar ao seu destino. Qual que seria o destino? O preço bater aqui e me tirar, ou o preço bater aqui e me tirar. Tá certo? Eu posso entrar em qualquer momento, Júnior? Pode. Pode entrar em qualquer momento, em qualquer lugar do gráfico, que não tem problema. Eu vou cancelar aqui agora essa operação. Agora eu quero fazer uma operação de venda. Então eu vou apertar o botão de venda. E agora eu aperto o Ctrl? Não. Por quê? Quando você aperta o Ctrl, ele coloca uma ordem de venda. Para sair de uma venda, eu preciso comprar novamente. Então eu vou apertar aqui o Shift, que ele vai aparecer uma ordem de compra. Tá vendo? Ele está ali, eu vou colocar 500 pontos de gain e 100 pontos de loss também. Tá vendo que ele aparece um menos ali, ó, do lado do valor? Aqui, ó. Menos porque se ele chegar até lá, eu perco 100 pontos. Aqui ele não tem um menos porque é positivo. Se ele chegar aqui, eu ganho 500 pontos. Tá certo? Cada ponto no mini índice vale 20 centavos. Tem como você colocar aqui para mostrar em reais? Tem, mas não é interessante. Mais para frente você vai entender por quê. Porque a gente pode trabalhar com muitos contratos e pode dar problema na hora da gente fazer a nossa contagem, tá certo? Então, eu quero que você faça 5 operações montando compras, 5 operações montando vendas, certinho. Eu vou zerar aqui, tem que cancelar essas ordens aqui também. Júnior, eu sempre preciso cancelar essas ordens? Quando a gente faz essa operação manual assim, tem sempre que cancelar. Mas tem uma forma mais fácil, que eu vou ensinar para vocês agora, que é através da nossa OCO. Tá vendo aqui que tem um botãozinho OCO? Eu vou apertar aqui na ferramentinha e eu vou criar uma estratégia, tá bom? Eu vou clicar aqui no Win e vou clicar no Mais. Aqui eu vou pegar e vou criar uma nova regra escrito curso
Win iniciante. Init. Modalidade por código, tudo certo. Ponto está certo. Sem. Aqui eu vou colocar, é o nosso loss. Eu vou colocar aqui de início 200 pontos. Esse spread, ele vai pedir para você colocar em 50. Eu vou pedir para você colocar sempre em 10, tá? Tem algumas coisinhas que acontecem quando a gente coloca em 50, coloca em 10, que fica luxo. Aqui é o nosso gain. Gain eu vou colocar 500 pontos, spread também em 10. Então, tá aqui a posição comprada vendida, exemplo de aplicação, tá tudo certo. Ok. Tenho que colocar esse concordo aqui. Ok. Agora eu preciso selecionar aqui curso win init. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Ele apareceu escrito para mim: o envio de ordens OCO está desligado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou apertar aqui e vou ligar, ele vai ficar verdinho. O que acontece quando eu apertar um botão de compra e venda com esse botão OCO ligado? Vamos ver? Compra. Pronto. Ele já montou a operaçãozinha para mim. Agora que você tem essa OCO aqui funcionando, eu quero que você faça 10 operações compradas e 10 operações vendidas em qualquer tempo, de qualquer forma, sem nenhum motivo de entrada. E por que isso? Para que você aprenda a usar as ferramentas da plataforma. Então, pode entrar por aqui, pode apertar o zerar aqui para sair, pode zerar por aqui, tá certo? Eu vou zerar por aqui. Prontinho. Saí da operação. Agora eu quero fazer uma venda. Prontinho também. Tá vendido aqui. Espera chegar aqui no seu loss, espera chegar aqui no seu gain, simplesmente para treinar a usar essas ferramentas da plataforma. Tá certo? Anotem esses exercícios, façam esses exercícios, é muito importante, porque imagina que você está começando agora, você vai para a conta real e você troca uma compra por venda. Isso, além de te fazer perder dinheiro, ainda tem um custo emocional ali, tá certo? Então vamos ficar bem treinados a usar a nossa plataforma, tá? Eu vou zerar aqui. Olha que interessante, se eu quisesse entrar em algum ponto que não fosse exatamente onde o preço está, eu poderia montar essa operação direto na tela. Então, por exemplo, eu quero vender, mas eu quero vender só quando o preço chegar nesse ponto aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui para ficar melhor. O que eu vou fazer? Ó, apertei Ctrl, ele monta a operação de venda. Eu apertei Shift, ele monta a operação de compra. Eu quero vender só a hora que ele ultrapassar a abertura desse candle aqui, tá? Eu vou deixar essa operação montada. A partir do momento que eu deixo essa operação montada, se o preço atingir aqui, ele executa e começa a contar a minha operação, tá? É interessante que vocês façam algum tipo de entrada desse jeito também, só para treinar como que usa a plataforma, tá certo? Júnior, eu só tenho horário nesses dias de noite, ou é feriado, como que eu posso fazer? Você pode usar o replay de mercado, tá? Se você vier aqui em cotações, replay de mercado, você consegue importar um replay do repositório. Então eu vou pegar e vou importar um replay aqui para mim usar. Eu quero aqui escolher o mini índice e quero escolher o dia de ontem. Eu quero operar o dia de ontem, tá certo? Replay disponível para importação. Eu vou clicar aqui em importar. Bom, aqui ó, ele deu aqui replay importado com sucesso. Eu vou clicar em OK, fechar. Qual que é o próximo ponto? Cotações, replay de mercado, iniciar reprodução do replay. Prestem atenção. Eu peguei, a partir do momento que ele abre de novo a plataforma, não está rodando o replay ainda. Eu vou agora aonde? Eu vou em cotações, replay de mercado, eu vou em abrir replay de mercado. Ele vai aparecer essa janelinha para mim aqui, ó. Eu vou em índice. Ele já está no dia aqui que eu quero, então eu só vou clicar o play. Ele vai começar a carregar. Ainda não está executando. A hora que ele começar esse reloginho de baixo aqui contar, aí sim está executando. Eu vou pegar e vou aumentar a velocidade aqui,
até ele começar. Pronto, começou. 9,6, vou colocar na velocidade normal. Você pode minimizar, você pode fechar isso aqui, pode fazer como quiser. Aqui eu já posso pegar e comprar. Aqui eu já posso zerar. Aqui eu já posso vender. Aqui eu já posso fazer o que eu quiser. Eu posso desligar a Oco e montar minha operação manual. Ou eu posso zerar. Se eu apertar esse botão cancelar aqui, ó, ele fecha todas as ordens. Tá vendo? Cancelar, ele fecha. Eu posso pegar e apertar, colocar só a minha ordem aqui e esperar ele pegar para começar a contar a minha operação. Se ele chegar aqui, ele abre uma compra. Se ele chegar aqui, ele abre uma venda. Usem essa ferramenta, comprem, vendam, zerem, não importa. Aí tem muita gente que olha, mas ó, tá aqui, tá com R$1, então ganhou R$1, eu teria ganhado. Isso aqui que aparece aqui, não importa. O que importa é que a gente use as ferramentas da plataforma, tá certo? Então dá para treinar de dia, dá para treinar de noite, de madrugada, dá para fazer o que quiser com isso aqui. Com isso agora a gente encerra a nossa parte básica aqui do curso, tá certo? A gente vai agora para a parte operacional e depois a gente vai para a parte de gerenciamento. Então a parte 1 encerra aqui, a gente vai para a parte 2 agora. Você não se esqueceu de se inscrever nesse canal, né? Você se inscreveu, deixou um like, comentou alguma coisa aqui, mandou um elogio, falou, Júnior, você é um cara muito bonito. Talvez você goste de pessoas gordinhas que nem eu. Talvez você goste de magro, mas não custa nada você deixar ali e falar que eu sou um homem muito bonito. Agradecer por eu estar colocando aqui esse conhecimento, não é? É isso então. Eu te vejo lá agora na fase 2, que é a nossa fase operacional. Tá certo? Até lá!